Esse vídeo aqui ele vai servir tanto para quem está aprendendo a usar o Lightburn, né, quanto para quem já usa o programa há algum tempo, tá? Mas às vezes ainda passa por algum tipo de erro, tá? Então eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, tá? Com esse arquivo aqui não vai ser necessário configurar o programa, porque ele já vem configurado da melhor maneira possível, né? Pelo menos creio eu. Então a vantagem disso é que a pessoa que já usa o programa há algum tempo, mas ainda assim não conhece ele bem totalmente o programa, né? Às vezes passa por algum tipo de erro. Esse arquivo aqui, essa configuração, provavelmente já vai solucionar ali um 95% desses erros que às vezes dá, né? Principalmente eu ali com questão a coordenadas, né? E para quem talvez recém comprou uma máquina ou está aprendendo a usar o programa, né? Esse arquivo aqui vai salvar bastante tempo daquela playlist que eu sempre mando, né? Para a pessoa estudar, aquela playlist lá em espanhol. Então, uma boa parte dela ali é configurando o programa, né? Não uma boa parte, mas enfim, gasta um tempinho. Então, simplesmente se poupa esse tempo fazendo uso desse arquivo aqui, né? Mas enfim, o que vai ser feito aqui, ó? Isso aqui vai ser praticamente uma configuração completa do programa, tá? Vai pular toda aquela parte em questão de segundos, né? Vamos botar uns 10 segundos, 15 segundos, né? Só que aí tem uns detalhes, né? Algumas três configurações, se eu não me engano, é individual de máquina para máquina. Então, a configuração que eu uso aqui na minha máquina talvez vai ser diferença na sua, tá? Então, só essas duas ou três configurações eu vou mostrar aqui que deve ser alterado, né? Mas o resto em si é a mesma configuração, tá? Com configuração já otimizada, tudo colocado ali para melhor qualidade, etc, né? Então vamos lá. A promessa do vídeo era configurar o Lightburn inteiro, né, em 15 segundos. Então, para não dizer que é clickbait, eu vou abrir o Lightburn. Vou botar um cronômetro aqui. Vai vir aqui o arquivo, import prefs, tá? Vai carregar esse arquivo aqui que eu coloquei na área de trabalho. Bota assim, fecha o programa, pronto. E já pode abrir de novo, tá? Menos de 15 segundos. Beleza, agora que eu já provei que o vídeo não é um clickbait, vamos mostrar as configurações que tem que alterar aqui, tá? A primeira é o seguinte, ele já vem com uma máquina GRBL adicionada, né? E o GRBL é padrão ali para todas as máquinas, né? Então, mesmo que aqui talvez não seja o modelo da sua, se ela já tiver com o driver instalado, já vai reconhecer, tá? Aí tem um detalhe. Qual que vai ser a primeira configuração que tem que prestar atenção? Que pode ser diferente da minha. A minha, por exemplo, é uma Atom Stack X20, né? Então, ela tem uma área de trabalho de 40 por 40. A sua talvez seja uma Zebyte, seja 81 por 45, talvez seja uma True seja 30 por 30. Então, o que vai fazer? Ó? Vai vir aqui, ó, configurações do dispositivo, aqui em largura e altura, vai editar isso aqui conforme a sua máquina. Né? Vamos supor, caso lá da True botaria aqui, ó, 300 por 300, né? E pronto. Beleza, essa aqui é uma das configurações, tá? A segunda é o seguinte, você vai ter que descobrir se a sua máquina ela tem o fim de curso, limit switch, fim de linha não é, enfim, né? Aquele limitador lá, um botãozinho que tem para poder fazer o home. Algumas máquinas elas não têm, tá? Então, as máquinas que têm, eu sempre recomendo usar coordenadas absolutas, tá? Porque aí tem a liberdade aí de poder fazer, apertar aqui, né, casa, home, para evitar que a máquina se perca, acabe batendo às vezes na lateral, ou coisa assim do tipo, né? Também se achar que vai precisar dar mais uma passada no para cortar ou fazer mais a gravação por cima, vai ter ali a precisão, né, de fazer exatamente no mesmo lugar. Mas para quem não tem esses fins de percurso, né? Aí é recomendado usar aqui, ó. Troca isso aqui e coloca a posição atual, tá? Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui de como é que se usa essa posição atual, né? Vamos supor aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse quadrado aqui da máquina, né? Todo esse quadrado aqui é, digamos que o esqueleto ali da máquina. Se o meu laser está aqui, ó, né? Se eu movo a cabeça do meu laser para cá,
E, por exemplo, eu quero gravar uma imagem aqui, ó. O meu laser estando aqui, ó, a origem do trabalho vai ter que estar na mesma direção. Então, essa parte aqui é como se ela fosse a máquina, entendeu? Então, se o laser estiver aqui no meio, por exemplo, então eu tenho que mover manualmente com a mão ou através aqui da aba mover, né? O laser mais ou menos para cá. Porque se, por exemplo, ó, ele estiver nessa origem de trabalho aqui, né? E eu colocar o laser aqui, por exemplo, ó, ele já vai sair batendo aqui no lado, tá? Então, tem que cuidar dessa parte aqui. Isso aqui depois, talvez no outro vídeo eu vou abordar mais, né? Mas é só para mostrar mais ou menos. Beleza, feito isso aqui, né? Identificou se a máquina tem um home ou não, beleza. A terceira ativação, a terceira configuração, é vir aqui, ó, tem que estar com a máquina ligada, tá conectada. Vai editar configurações da máquina e vai ver que tem essas duas configurações aqui, ó. Vai desativar essa home cycle se a máquina não tiver o fim de curso, né? O botãozinho aquele. Vai desativar isso aqui e vai desativar essa de cima aqui também, ó. Eu não lembro o que é essa opção aqui, mas eu sei que desativa também. E depois de ativar, coloca aqui, ó. Caramba. Bota aqui, ó, gravar, tá? Mas se a máquina tiver o fim de curso, recomendo sempre deixar ligado isso aqui. Uma coisa que eu vi que se criou uma lenda é que quando vai utilizar o rolo, tem que desativar isso aqui, ó. Não precisa desativar, tá? Eu testei e não precisa desativar. Simplesmente deixa como tá. Aliás, até deixa eu ver se eu gravei. Ó, não, tinha esquecido de gravar. Então bota aqui em gravar e depois dá OK. Bom, eu vou depois num vídeo sobre como gravar copo com e sem roller, eu vou mostrar a respeito daquela configuração ali, mas eu já adianto que não precisa desativar aquilo ali para usar o rolo, tá? Falando em rolo, a outra configuração seria aqui, ó, configurações do rotativo. E antes disso, de mostrar aqui a configurações do rotativo, como eu falei, aquela configuração ali ela está extremamente otimizada. Então os atalhos aqui, ó, eles já estão bem facilitados, como por exemplo esse botão aqui das configurações do rotativo, aqui, né? Antes tinha que ir lá em Laser Tools, algo assim, né? Aqui já fica de fácil acesso. Tinha um outro negócio aqui, a questão do preview, né? Com o laser ligado já está tudo certinho, tá? Mas enfim, referente aqui à configuração do rolo, isso aqui é outra coisa pessoal de máquina para máquina. O meu aqui da AutoStack, eu cheguei à conclusão que ele é um parâmetro de mais ou menos 200, tá? Eu não fiz ali ao certo, questão de preguiça, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando como saber também exatamente esse parâmetro aqui. Mas, em testes rápidos ali, um 200 mais ou menos, para mim, ele fica certinho, tá? Não fica desfigurado a imagem nem nada do tipo. Mas para vocês pode ser 50, 150, 300, enfim, isso aí varia, tá? Eu só quero mostrar que aqui é uma das configurações que também vai variar de máquina para máquina, tá? Então é isso, né? São essas 4 configurações, né? Se eu não me engano, que tem diferença, tá? Mas o resto em si, aquela configuração do programa, aqueles erros que às vezes dá no console aqui, isso aí, cara, a chance de não ter mais problema é 99%, tá? A não ser que a pessoa desconfigure e esqueça de configurar novamente, tá? Eu acho que era somente isso mesmo, tá? Então tá, eu vou deixar essa configuração aqui lá no grupo, que vai estar aí no link dos comentários, tá? Vou deixar um comentário fixado aqui no YouTube. Aí lá tem o link do grupo. Lá no grupo eu consigo. Vai estar esse arquivo aqui, tá? Aqui no YouTube não tem como compartilhar. E já fica o convite também para entrar no grupo, né? Para quem não sabe também, eu vendo chave do Lightburn, se alguém se interessar. Chave original, tá? Permanente, tudo certinho. E, enfim, tá? Então, acredito que o vídeo era isso. Tá tudo configurado. Se alguém tiver dúvida, também entra no grupo do Telegram ali para tirar as dúvidas, beleza? Então é isso.